Boa noite, muito boa noite nessa segunda-feira maravilhosa. Hoje é noite de live, bebê. E vamos começar nossa semana de forma maravilhosa, de forma intensa, de forma incrível, aí falando sobre o que? Autoestima. Vamos falar sobre autoestima? Ó, o tema é, vou botar o óculos, né, que senão eu não enxergo nada. Sejam todos bem-vindos, Valdemar, Maurício, vamos chamando o pessoal aí. Autoestima depois de um divórcio, autoestima depois de um vai na venda, autoestima depois de um não sei se eu posso te fazer feliz, né? Aí a gente pode dar o nome que quiser aí pro relacionamento que se terminou. E a gente tem que recomeçar de alguma forma, seja você que terminou, seja você que foi terminada. Aqui, né, na realidade, não importa muito, né? Importa que a gente precisa trabalhar autoestima em qualquer momento da vida. Eu tô trazendo esse momento de dor, esse momento da separação, onde a gente éramos dois e agora voltei a ser só um, vamos dizer assim. Onde a autoestima da gente tá muito, muito, muito abalada. Né? Então eu quero falar um pouquinho sobre a autoestima, o que é autoestima, os pilares da autoestima, como desenvolver a autoestima aí no dia a dia, que a autoestima serve para qualquer negócio, né? E se a gente tá com a nossa autoestima lá no dedão do pé, né, no cu do cachorro, fica aí pouco fácil da gente se remendar e a gente fica esperando aí ações externas, né? A gente vai ficar esperando que as pessoas te reconheçam, que as pessoas te aprovem, né? E a coisa não é por aí. Então, sejam bem-vindos. A nossa live está recém começando, ela vai ficar gravada. Para quem não me conhece, sou Larissa Bruck, sou facilitadora de consciência, trabalho com barras de Axis, trabalho com mentoria para mulheres divorciadas que estão aí passando pelo processo de divórcio ou já passaram por esse processo do divórcio, mas ainda estão chorando em cima do corpo. Né? A ideia é passar por esse processo de forma mais consciente, mais saudável, melhor, mais leve, né? Vivendo aí todos os processos do luto, entendendo os processos do luto, entendendo as emoções dele e se achando aí nesse processo, né? A mentoria chama-se Espelho Meu. Então é uma mentoria para que a bonita se olhe, né? Apesar de toda a dor, apesar de todo o caos, é pra gente se olhar, se amar e se reconstruir. Então vamos lá, eu vou mandar uns aviãozinhos aqui, a Cegueta vai botar o óculos, e aí vocês mandem também para quem vocês acharem interessante, né? Apesar de que essa live vai ficar, como eu disse, gravada, vocês podem acessar ela hoje, amanhã, depois, mandar para uma amiga que tá chorosa, uma amiga que não consegue ver o seu potencial, não consegue se enxergar, a sua potência, o seu poder, tá lá naquele muro das lamentações, sabe? Tá se vitimizando, tá pequena pra vida, tá sem força, tá sem estrutura emocional para se colocar de pé. E eu acho que é uma boa live aí para dar uma impulsionada e falar sobre autoestima. Trabalhar a sua autoestima e começar a ir devagarinho, sair desse lugar ruim, desse lugar de dor, desse lugar pequeno que a gente se coloca e que a gente fica, né, quando a gente tá nessa droga da sofrência. Quem nunca, né? Quem nunca levou um vai na venda, enfim. Então a ideia é essa, até trazer um pouquinho de clareza para a questão da autoestima, tá bom? Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então a live hoje, a importância da autoestima após o divórcio, da separação, após aí esse processo de certa forma de perda, né? Eu perdi alguma coisa, eu perdi uma estrutura, eu perdi a minha estrutura, né? O que eu vivi, onde eu tinha a minha base. Eu perdi a minha base e agora quem eu sou. Então eu tô perdida. Muitas vezes eu não sei nem o que eu gosto, o que me dá prazer. Eu me alavancava muito com o meu parceiro,
ou eu dependia muito desse meu parceiro. Então a gente termina, ou a gente termina uma relação, né? Essa relação se acaba, e a gente entra de forma muito fácil por um processo de se sentir pequena, sabe? De se sentir pouco. Boa noite, Bianca. Boa noite, Bernardo. Sejam todos bem-vindos. A gente acaba se sentindo pequeno, né? E trazendo muito pro pessoal esse desvalor, né? Então, eu não sou boa o suficiente, eu não sou bonito o suficiente, o meu corpo não tá bom o suficiente, eu não tenho um trabalho, eu não tenho uma carreira estabelecida. E aí vão vindo todos esses processos de culpa. Boa noite, queridos, sejam todos bem-vindos. Dani, Elô, todo mundo. Então a gente tá falando aqui sobre a questão da autoestima. E eu até fui buscar no nosso querido Aurélio uma definição. Qual é a definição dele de autoestima, né? Autoestima é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com o seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Então, tá bem claro aí que quem não tem autoestima também não tem confiança, não tem autoconfiança. Aliás, a autoconfiança é um dos 4 pilares aí da autoestima que eu quero falar mais aí pra frente. Então, tu ter autoconfiança é tu acreditar no teu taco. É tu ter a certeza de que, bom, tá, não tô tão boa assim, mas não tô preparada assim, mas eu tenho os meus poderes. E eu tenho os meus poderes, eu tenho capacidade, eu tenho potência, eu tenho qualidade. O que tá me faltando aqui para eu melhorar esse troço todo? Isso é tu ter a tua autoestima. A autoestima não tá relacionada só ao teu corpo, né? Eu sou magra, eu sou cavalona, eu tô musculosa. Lógico que tu estando bem fisicamente, isso te ajuda a trabalhar a tua autoestima. A gente vai falar isso depois. Mas a autoestima não se define só pelo externo. A autoestima é muito de quem tu é. Como tu te percebe, como tu te enxerga no processo todo. Quem é a tua pessoa? Tirando aqui o meu gênero, tirando a Larissa, tirando os meus 50 anos, quem eu sou? E como é que essa autoestima, como é que tu vai construindo, vamos dizer assim, a tua autoestima? Tu vai construindo a tua autoestima através das tuas experiências, através das tuas emoções, através das tuas crenças, através dos teus comportamentos. Isso tudo vai construindo uma pessoa com baixa autoestima ou com alta autoestima. E isso vai fazer também a tua baixa autoestima ou a tua alta autoestima, vai fazer também com que tu faça escolhas. Porque uma pessoa que tem uma autoestima alta, vamos dizer assim, né? Tá bem trabalhada na sua autoestima, ela vai olhar para situações, ela vai olhar para pessoas, ela vai olhar para lugares e vai poder, ela vai conseguir dizer assim, ó, não, acho que isso aqui não é para mim, sabe? Eu acho que, sei, eu acho que eu tô chovendo no molhado se eu ficar aqui. Não acrescenta em nada. Não é desmerecer, não é uma autoestima inflada, que tu fica de nojenta na situação. Mas é uma autoestima de dizer assim, não, olha aqui, eu tô buscando um outro nível, eu quero me relacionar, eu quero aprender, eu quero estar numa situação onde eu não entregue só, eu também receba conhecimento, receba amor, receba carinho, receba atenção, porque eu sei o meu valor. Eu sei o trabalho que eu tô fazendo todos os dias comigo, eu sei o que eu tô abrindo mão, eu sei as escolhas que eu tô fazendo. Então não é qualquer relacionamento que vai me sustentar, não é qualquer lugar que vai estar bom pra mim, não é qualquer situação que eu vou acolher. Porque a pessoa que não tem uma autoestima alta, ela não tem confiança nela, a autoconfiança dela tá muito abalada. Então, por muitas vezes, ela vai baixar a régua. E ela vai procurar caber nesse espaço, porque a autoestima dela tá baixa. Esse ano eu quero realizar muitas coisas, uma delas é fazer o Enem e começar minha faculdade. Perfeito, Bianca, vamos lá.
o que se requer para que isso aconteça, né? Vamos atrás. Então, quando a gente fala de autoestima, a gente fala desse corpo que eu carrego, que eu não sou esse corpo, né? Dentro das classes de barras eu falo muito isso, e às vezes quem tá chegando nesse contexto das barras, eu tô procurando meu controle do ar-condicionado, que tá muito calor aqui dentro, e eu não tô achando, mas enfim. Quem me conhece nesse ambiente das terapias, das terapias integrativas, né, que Barras de Axis é uma terapia integrativa, a gente fala que nós não somos esse corpo, nós somos algo muito maior, nós somos algo além, né, nós somos um ser infinito que utilizamos esse corpo aqui. Esse corpo é um veículo para andar aqui nessa realidade. Para quê? Para que a gente se contacte com pessoas e situações, para a gente ter sensações, para a gente ter emoções. Então, nós não somos esse corpo, mas esse corpo faz parte da nossa autoestima, óbvio. Quando tu te olha no espelho e aquela calça tá servindo, ou quando tu te olha no espelho e tu tá bonita, tu te sente bonita, né? Tu joga um cabelinho pro lado, não tenho muito cabelo não, né? Mas quem joga um cabelinho pro lado já faz um charme, né? Bota um brincão, enfim. Procura aí recursos para elevar a tua autoestima de fora para dentro, isso é super válido. Eu trabalho com cabelo, quem não sabe eu ainda sou cabeleireira, tem mais essa, né? Eu comecei aí toda a minha história através do cabelo, né? Fazendo essa ponte, né? Fazendo as pessoas se sentirem melhor e despertando para essa potência delas através do cabelo. Quantas mulheres saíram arrasadas num término de namoro, arrasadas num término de casamento, ou naquele processo de sair da maternidade. Eu tô com garrafa e copo hoje. Ela pariu, ela tá lá mãe muito tempo, e ela tá querendo retornar à mulher. O que ela quer? Ela quer trabalhar a autoestima, ela quer se reconhecer de novo. O papel, sei lá, de mãe, de profissional dela e de mãe naquele momento, né, gestando aquele bebê, com todas as atenções para aquele bebê, nutrindo esse bebê, passando poucas e boas. Eu, por exemplo, na minha segunda gestação, eu dormi sentada a partir dos 4 meses para frente, porque eu tinha azia e refluxo. Muita azia e refluxo, que eu não conseguia dormir na horizontal. Então, quanto da mulher a gente abre mão quando a gente é mãe? Já nos primeiros meses de gravidez, tem mulheres aí que enjoam, né? Por exemplo, e vão enjoadas a gestação inteira. Eu tive um desconforto muito grande no meu segundo filho, do 4º mês até ganhar. Então, eu dormia praticamente sentada, já não tinha mais bunda. E aí, quando tu começa a tirar o nariz um pouquinho desse compromisso de 24 horas com o teu bebê, onde a tua autoestima tá lá no dedão do pé, que tu cheira leite, tu cheira azedo, tu toma um banho e bota aquela concha pra segurar o pingadinho do leite e tu te esquece. Me fala quem nunca passou por isso. Aqui, ó, aí tu vai te inclinar pra pegar qualquer coisa no chão, o leite que tava na concha vaza. Eu sou do tempo da concha, nem sei se usa mais. Então, onde é que tá a autoestima aí, gente? Tá no dedão do pé, porque tu tá consumida por uma situação real e verdadeira, né? E óbvio, uma delícia de ser consumida por isso. Só que quando eu tava lá fazendo meu trabalho de cabelo, então vinha essa mulher desgastada de um relacionamento, vinha essa mulher que levou um pontapé na bunda, vinha essa mulher que tava botando o nariz para fora e se resgatando, largando um pouquinho a mãe e abrindo espaço para a mulher. E aí o que elas estão procurando? Elas estão procurando autoestima. Elas querem se olhar no espelho e se sentirem, né, poderosas, elas querem se sentir bonitas, elas querem se sentir que elas são atraentes para alguém. Ainda mais quando existe esse descarte, né? Essa separação onde alguém te deixou, onde alguém te disse
eu não sei mais se eu posso te fazer feliz, alguém te deu vai na venda, tu tem essa sensação de descarte, o que tu menos tem neste momento é autoestima. E é tranquilo que a gente comece a busca dessa autoestima por essa parte externa. O que eu vou fazer agora? A parte mais fácil é arrumar o cabelo. Arrumar o cabelo, fazer um botox, botar umas peitola, né? Isso aí é o mais fácil. Só que isso não se sustenta se nós não trabalharmos os outros pilares da autoestima. E a autoestima nós temos 4 pilares. Então aqui, deixa eu botar meus óculos. Ó, autoaceitação, competência social, autoconfiança e as redes sociais. E eu vou falar um pouquinho de cada uma. Ó, a Bianca Riqueza, ela acompanhou a minha trajetória nos cabelos, realmente. A Bianca trabalhou comigo como auxiliar por alguns anos, né, Bianca? E a gente via muito essa cena das pessoas aí querendo se resgatar, né? E tu fazer um cabelo, olha que coisa linda, né? Quando tu faz o cabelo de alguém, ela diz, era isso que eu queria, tô me sentindo linda e maravilhosa. Então esse é o primeiro passo pra gente resgatar a nossa autoestima. Boa noite para todo mundo que tá entrando aí, André, Maurício, meu pai. Maurícios, tem 2 Maurícios hoje na live, então sejam todos bem-vindos. A live vai ficar gravada, tá? A gente tá falando sobre autoestima. Então a gente começa a resgatar a autoestima muito pelo lado de fora, que é bem natural, né? Vai em busca de situações para te ampliar, mas a autoestima ela não fica só aí. A autoestima ela tá muito ligada nessa questão da tua autoconfiança, a postura positiva em relação às próprias capacidades. Por que é importante a gente trabalhar esses 4 pilares da autoestima? Porque a gente está falando de autoconfiança, a gente está falando de ser, quem eu sou, quais são as minhas qualidades, quais são as minhas potências. E quando a gente cai para pensar sobre isso, que a autoestima ela não tá só no externo, mas ela tá no interno, a gente vai para uma pirâmide chamada pirâmide do sucesso. E eu amo essa pirâmide, a gente coloca essa pirâmide em qualquer lugar. E eu vou explicar por quê que a gente coloca ela em qualquer lugar. Porque essa pirâmide é assim, ó, temos a base da pirâmide. A base da pirâmide é o ser. Para cima da pirâmide é o ter, é o fazer, e por cima é o ter. Então, ser, fazer e ter. Então, quando tu tá com a tua autoestima elevada, tu sabe quem tu é. Tu sabe quem tu é, tu sabe das tuas capacidades, tu sabe das tuas competências, tu sabe até os pontos que tu não tem, não é tão forte em ti, né? Mas tu sabe das tuas habilidades, e quando tu sabe quem tu é, tu faz. E quando tu faz, tu tem. Então isso é uma construção para qualquer situação. Terminou-se um relacionamento, né? Passei anos casada, namorei por um tempo, esse relacionamento não existe mais, saí de uma empresa onde eu trabalhava, enfim, estava vinculado a outras pessoas, né? Tinha um vínculo empregatício, não existe mais. Eu vou lá pro meu ser, eu vou me fortalecer, eu vou trabalhar a minha autoestima. Então, quando eu entro nesse ser, eu analiso esse ser, eu me analiso, eu olho para dentro de mim e melhoro o que precisa ser melhorado. Então, por isso que é importante, né, ao meu ver, entre um relacionamento e outro, se olhe, se acolha e se atenda. Porque talvez o que fazia sentido para ti naquele momento já não faz mais, a pessoa que tu era lá atrás, tu já não é mais. Então é necessário a gente se conectar de novo com esse ser e com tudo que nos constrói, né? Quais são as nossas crenças, quais são as nossas habilidades, quais são as nossas competências, onde é que a gente tem mais dificuldade, onde é que a gente tem menos dificuldade, quais são os padrões que a gente vem repetindo aí ao longo das relações, porque a gente vai buscando padrões parecidos, onde é que a gente está repetindo padrões em outras áreas da nossa vida. Isso é olhar para o teu ser e é fortalecer o teu ser. Então, depois desse ser olhado e fortalecido, eu vou para a ação. Então, eu faço o que se requer depois da análise feita. E quando eu faço o que se requer, eu tenho.
né? Então, assim, tu é capaz de criar um outro relacionamento, tu é capaz de criar uma outra profissão, tu é capaz de inovar, porque o teu ser está fortalecido. Se essa pirâmide estiver invertida, se tiver o ter lá como base e o ser lá no final, pensa, quem tem como base o ter, quando esse dinheiro acaba, dentro de um relacionamento, por exemplo, tu tá lá com um gatinho, ou o gatinho tá contigo, e ele só te oferta o que ele tem, o que ele tem aqui, não quem ele é. A hora que esse tem não tiver mais, a hora que acabar, quem ele é? Ele vai começar a se debater porque ele estava ancorado e amparado por coisas que não estão dentro, estão fora. E aí ele vai ter que fazer um processo mais profundo para buscar esse ser. Então o ser, ele está muito ligado, sim, nessa questão da autoconfiança, na questão, além da autoconfiança, da autoestima. Então nós temos 4 pilares aí que são interessantes de olhar para eles, que as 4 perninhas, né, da autoestima, que é autoaceitação, que é essa postura positiva que a gente tem em relação a gente está confortável dentro do nosso corpo. Eu sei quem eu sou, eu aceito quem eu sou e também aceito que eu preciso fazer algumas modificações. Não é aquela coisa, eu sou assim, ferrem-se vocês, eu não vou mudar. Gente, as nossas células mudam todos os dias. Por que nós não poderíamos mudar, né? Se a gente está em constante mudança. Eu não sou a Larissa de ontem. Eu não sou a Larissa da semana passada. Coisas foram acontecendo aí e foram me modificando em todos os níveis. Óbvio que existem crenças aí mais enraizadas, mas nós temos a capacidade da mudança todos os dias, se assim nós escolhermos, né? Então, quando a gente fala de sentir-se à vontade em ser quem a gente é, mas também perceber aonde a gente pode evoluir, né? Olhar pra gente com carinho, com gentileza. Então, é a primeira perninha aí da cadeira, né? Nesses 4 pilares da autoestima. Depois a gente tem autoaceitação, tem a autoconfiança, que eu já falei, que é a postura positiva em relação às próprias capacidades, e isso te dá muito o traquejo para enfrentar as dificuldades da vida. Então, eu sei quem eu sou confiante de mim. Tá, Larissa, talvez eu não saiba falar numa live. Gente, se eu for olhar para uma live minha, lá no início da pandemia, que eu comecei a fazer muito timidamente as lives, que eu tenho uma página chamada Mulheres que Fazem Poa, é uma página de empreendedorismo feminino, eu com mais algumas amigas. A gente criou nessa época a página ainda existe, e a gente se dividiu para fazer algumas lives. Eu não sabia apertar o botão para iniciar uma live. Eu moro aqui no Petrópolis, quem conhece Porto Alegre sabe. Eu ia lá pra Zona Sul, lá pra Zona Sul, me encontrar com essas amigas, a Dani e a Débora. Pra quê? Sabe pra quê? Pra elas botarem um ring light na minha frente, pra apertar o botãozinho de começar a live e pra desligar a live e pra salvar. Nervosa, apavorada. Então, assim, essa era a Larissa lá atrás. Eu não sabia como fazer, mas eu fui. Mesmo com um pouquinho de medo, com um pouco de insegurança, o que eu fiz? Pedi uma rede de apoio para as coisas que eu não estava tão tranquila de fazer. Me ajuda, eu quero aprender, eu quero mudar, eu quero evoluir. Me ajuda, eu não sei fazer sozinha. E aí nessa live, em algumas, não foi numa só. Olha, acho que aí por aí umas 3 ou 4, que bobagem, né? Mas enfim, cada um com a sua dificuldade. Até eu conseguir apertar o botão de começar uma live, terminar uma live e salvar uma live. E o medo de errar. O medo é o... Gente, a gente tem muito medo. O medo do desconhecido. E isso é natural da gente. E aí, aos pouquinhos, eu fui tirando isso. Então, assim, poxa, isso
Isso é tu ter a autoconfiança. Olha, eu não sei fazer, mas tá. Eu confio que eu não sou uma tapada, que eu não sou uma imbecil. Eu vou buscar alternativas, eu vou buscar uma rede de apoio, eu vou buscar um conhecimento, eu vou entrar no YouTube. O que eu posso fazer para passar por isso, né? Outro pilar da autoestima é a competência social. A competência social fala que é a experiência de ser capaz de fazer contatos e conexões. Então, é a tua ressonância social, né? Então, é tu chegar num ambiente, por exemplo, e perceber, ó, esse ambiente é legal para mim. Te ajudo, Conceição, vamos fazer uma live. Claro que eu ajudo, já passei por esse perrengue. Depois fica facinho. Então, a competência social é como se tu fosse regular as distâncias, sabe? Tu vai, ó, até aqui eu posso ir, com essa pessoa eu não preciso entrar em qualquer furada para me sentir bem, para ser aceita, né? Para ser amada, para olharem para mim. Então, para olhar para mim, eu entro em relacionamento ralado, eu entro numas frias de programa, eu entro com umas pessoas que não vão me levar a lugar nenhum, mas eu tô aqui dizendo que eu tô acompanhada. Eu tô aqui dizendo que eu não tô sozinha. Eu tô aqui dizendo que eu frequento os lugares. Entende? Então é por aí. E depois, a quarta perninha da autoestima é a rede social, estar conectado a uma rede de relacionamentos positiva. Então, é tu ter a competência de ter bons amigos, de ter a competência de ter bons parceiros, saber relacionar-se. E se relacionar é importante. Quando a gente se relaciona com o outro, tinha uma pessoa antigamente que dizia muito que adorava a solitude. Eu acho muito legal a solitude, concordo em alguns momentos, eu adoro a minha solitude, sabe? Quando meus filhos estão com o pai deles no final de semana, normalmente eu estou exercendo a minha solitude. E é um momento que eu me volto para mim. Às vezes eu choro, às vezes eu dou risada, eu compartilho coisas com vocês. É um momento que eu me olho, mas relacionar-se também é muito importante. Por quê? Porque a gente aprende. Aprende sobre o outro? Aprende sobre o outro. Mas aprende muito sobre a gente através do outro. Nós não somos uma ilha, né? Aqui eu falo, eu tenho uma mentoria para mulheres que estão divorciadas, que estão se divorciando, ou que ainda não pararam de chorar em cima desse cadáver, né? Não terminaram esse luto. Eu não sou contra relacionamentos, muito pelo contrário. Eu adoro estar me relacionando. Eu sou uma mulher relacionável. Eu acredito muito no casamento, acredito nessa relação a dois, né? Mas uma relação a dois saudável. O projeto, né, do Socorro Acabamos é um projeto para que as mulheres trabalhem a sua autoestima, se olhem no espelho, né? Recomecem de alguma forma, né? Não tem nada a ver, não é contra ex-marido, não é levantando uma bandeira pro divórcio, não é nada disso, né? Mas é para que as mulheres, elas de alguma forma, elas recomecem, e recomecem por elas. Primeiro por elas, que elas possam recomeçar também pelos filhos delas, se tiverem filhos. E que elas possam recomeçar simplesmente porque estão vivas. Sabe? Porque estão vivas, não é pelo outro. Eu gosto muito, tô sentindo falta da minha solitude. Eu acho, gatinha Bianca, que a solitude é bem interessante nessa pegada da gente olhar pra gente, da gente se acalmar também, da gente serenar a nossa mente, da gente contemplar. Eu amo muito essa palavra, contemplar. Quem me acompanha aqui no Instagram mais diariamente nos meus stories vai perceber que seguido eu tô contemplando ali no café da manhã, né, que eu faço meu cafezinho da manhã na sacada. E é um momento onde eu contemplo e eu tô no aqui e agora. Eu tô olhando para o que está acontecendo à minha volta de verdade.
eu tô percebendo o que eu tô sentindo, eu tô percebendo as minhas ideias vindo na cabeça, muitos assuntos que eu quero tratar na live. Vem aí, sabe? Eu sou muito do flow, eu não gosto de fazer muitas combinações. Eu faço assim agora essas pegadinhas de live, já tenho mais quarta e sexta 2 lives com outros temas, mas eu vou muito no que eu tô sentindo que eu preciso falar. E como é que tu vai sentir isso se tu não tá conectada com aqui e agora? Se tu não tá contemplando, se tu não tá serenando o teu cérebro, né, a tua cabeça, o teu mental. Qual seria o primeiro passo para começar essa autoestima, se livrar da culpa? Ai, pois então, é o nosso próximo papo, porque aqui eu trouxe algumas dicas pra gente trabalhar a questão da autoestima. E a culpa tem muito a ver, nós vamos falar sobre isso. Deixa eu molhar o meu gogó. Então busca, Bianca, um momento no teu dia, assim, ó, o meu dia é bem atribulado. Eu ainda trabalho com esse empoderamento externo, né? Não sei se todo mundo sabe aqui que me acompanha, eu ainda tenho o trabalho de cabeleireira. É um trabalho que eu amo muito, esse transformar no externo. Eu adoro fazer essa transformação. E eu tenho clientes muito antigas, eu tenho clientes há mais de 20 anos. E eu tenho o prazer enorme de atendê-las, né? Hoje eu não tenho mais salão, eu tive uma estética. Na época a Bianca trabalhava comigo, a Bianca agora mora em Pelotas, né, Bianca? Ela morava aqui em Porto Alegre e a Bianca trabalhou por um tempo comigo no meu segundo salão. Eu tive 3 endereços, né? Graças a Deus, todos os meus endereços eu fui evoluindo e fazendo um salão maior. Chegou um ponto que eu não aguentava mais, que eu não tinha tempo para mim. Foi depois da minha segunda gestação. Eu ganhei o meu menino, em seguida eu fechei o salão e vinha me separar. Então foi uma época assim muito louca na minha vida. Isso vai fazer 9 anos atrás. Só que eu escolhi continuar com o cabelo sem o salão. Eu fechei o meu salão, fui trabalhar em outro salão. Trabalhei um tempo nesse outro salão e só resumidamente agora, né, falando. E aí eu fui trabalhar a domicílio. Eu peguei todas as clientes que eu tinha na época, graças a Deus não eram poucas, e fui avisando. Mas gente, pensa numa pessoa cagada de medo. Por quê? Porque eu tinha um salão antes. Eu era dona de um salão. Eu administrava o salão, eu atendia o salão. Depois eu fui trabalhar em outro salão como cabeleireira. Depois eu saí desse salão e eu levei daí todas as minhas clientes para esse segundo salão. Esse segundo momento, vamos dizer assim. E aí depois eu disse, cara, eu já tinha me separado. Então assim, ó, quando eu falo de divórcio, eu tenho assim uma bagagem gigantesca para ofertar para vocês. Mas gigantesca. Porque eu já passei por N situações. E aí, quando eu estava trabalhando nesse salão, que eu era só uma cabeleireira ali, eu não era dona, o que me angustiava? Me angustiava eu estar sentada esperando as clientes. Porque por mais que eu tivesse uma carteira grande de clientes, tinha dias que o movimento do salão estava mais parado. E a minha cabeça de mãe e mulher separada, porque eu já estava separada, eu já não tinha mais uma moça que me ajudava em casa com as crianças. Então, quando as crianças estavam comigo, e elas passavam grande parte do tempo comigo, porque elas eram muito pequenas, me demandava demais. Então, eu estava lá sentada no salão pensando, essa hora eu podia estar batendo uma máquina de roupa, essa hora eu podia estar estendendo uma roupa num varal, essa hora eu podia estar no supermercado comprando alguma coisa, eu tô aqui sentada sem fazer nada. Então isso me agoniava, porque eu me sentia amarrada, eu me sentia improdutiva. Eu sabia que eu podia fazer mais, né? Mas aquele ambiente estava me limitando. E eu também, naquela época, eu não estava satisfeita no ambiente que eu estava trabalhando. Até que chegou um dia aí, eu pedi para ir embora, né? Eu disse, olha, eu vou ficar mais uns dias aqui, mas eu não vou mais ficar no salão. Só que quando eu tomei essa decisão, quero que vocês entendam, foi uma decisão assim, movida por uma situação que eu não gostei lá no salão, a gente não se desentendeu, nem brigou, nem nada, mas foi algo que eu não concordei. E eu disse, eu não quero ficar porque aqui não tá me criando nada, tá me criando muita limitação. Eu enxergava isso.
Era um espaço que estava me limitando em vez de me alavancar. Não era uma pessoa que olhava como o negócio dela assim e fazia com que todo mundo olhasse na mesma direção. Ela causava intriga no ambiente. Então os outros profissionais, né, eu olhava para um lado, o outro profissional olhava para o outro, então aquilo ali não ia crescer. Não ia crescer. Então, assim, 2 pesos e 2 medidas para mim não serve. Ou é todo mundo de um jeito ou todo mundo de outro. E isso me incomodou. Também foi um dos motivos, né? Eu ficar parada lá esperando que as coisas acontecessem. E esses 2 pesos e 2 medidas com que ela tratava as pessoas dentro do salão me incomodava. Eu sou muito de ser justa. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu já tendo algumas pessoas a domicílio, que era no condomínio onde eu era casada, eu já atendia assim, ó, meia dúzia de gente. E aí, só que eu não morava mais nesse condomínio, né? Mas atendia eventualmente uma que outra em casa. Eu sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um peitaço. E aí eu tô falando de autoestima. Aí onde eu floreei, mas para vocês entenderem. Eu sabia do meu valor. Eu sabia do meu ser. Ó, ser, fazer e ter. Lembra da pirâmide de sucesso que eu falei ali? Eu sei quem eu sou, eu entro para ação, eu faço, portanto eu tenho. Naquele momento, para mim estava insustentável aquela situação. Então eu tive algo que me alavancou. Eu estava incomodada onde eu estava. Só que eu sabia do meu trabalho, eu sabia da minha competência, eu sabia que as clientes que começavam comigo, elas ficavam por um bom tempo. Então hoje eu atendo, era mãe, comecei a atender filha, hoje eu atendo neto. Então assim, eu sabia que eu trabalhava bem. Eu estava com a minha autoestima elevada ali no meu trabalho. E ali eu me borrando toda, eu dei um peitaço. Qual era o peitaço? Naquela época eu fiz uma conta no Facebook, criei um nome para minha marca, é Brook Home Beauty. Eu tenho essa página no Instagram. Na época eu fiz um Facebook, botei várias clientes minhas no Facebook e avisei: eu estou saindo da estética, sei que se vocês quiserem ficar, ok. Tem muitas mulheres que gostam de ir até o salão, não era essa a minha proposta era atender a domicílio, porque eu queria agilizar o meu dia, né? Se vocês quiserem vir comigo, eu vou vir comigo, né? Vir nessa minha ideia, eu vou até a casa de vocês. Eu nem sabia direito como é que eu ia fazer isso, porque quando eu morava no condomínio e atendia as moças do condomínio, eu tinha uma cesta atrás no porta-mala do meu carro, e eu tinha os produtos, secador, escova, tesoura, tudo ali. Eu tinha tudo duplicado. Tinha no salão e tinha ali. Parava com o carro na frente da casa dela, saía com o que precisava, atendia ela, mas era dentro do meu condomínio. Disse, cara, como é que eu vou fazer isso andando de um bairro para o outro aqui em Porto Alegre? Mas o meu desespero era grande, porque ali meu dinheiro estava menor, eu via que eu precisava fazer muito mais do que eu estava fazendo, eu estava num espaço que me amarrava. Então eu olhei para tudo que eu tinha de bom, que eu podia ofertar ou que eu já ofertava, e parti. Aí procurei uma agência, aí fiz uma página no Instagram também, e aí fui falando para as minhas clientes dessa minha mudança. E continuei atendendo, né, os cabelos, só que agora cada uma na sua casa. E aí eu já estava separada, eu já estava em busca de autoconhecimento, e aí eu eu estava nessa busca interna minha, que eu tomei o vai na venda, me perdi bonito, né, fiquei triste, chateada, chorei, fui para fundo do poço. Essa é uma outra história que eu conto outro dia. Foi horrível, e foi muito rápido. Então, assim, eu precisava dar uma sacudida, né? E foi esse momento que eu criei essa página, chamei as minhas clientes e fui atendendo uma por uma, cada uma na sua casa. E foi muito legal, porque quando eu parti para esse movimento e parti para o autoconhecimento, comecei a fazer cursos, né, dentro da programação neurolinguística, das barras de Axis, do coach, gerenciamento de emoções, eu fui assim, ó, eu me cavoquei
ok, mas pense em se cavocar. Eu entrei em processos bem dolorosos para me reconhecer, né, para me achar. Só que, lógico, isso é muito dolorido, só que tu vai arrancando as tuas feridas e vai vindo pele nova, tu vai te fortalecendo com tudo isso. Então foi passando-se o tempo, né, isso não aconteceu da noite pro dia, eu continuava como cabeleireira, então a minha conversa num atendimento de cabelo não era mais sobre a revista Caras, não era mais sobre a Débora Seco separou, aconteceu tal coisa com a Xuxa. Não tinha essa conversa, eram conversas muito mais ricas. Era conversa falando sobre autoestima, falando sobre amor próprio, sabe? Falando como gerenciar tuas emoções, entregando uma ferramentinha, né, para cliente, faz isso aqui que eu acho que vai dar certo. E aí muitas e muitos das clientes olham para mim e dizem assim: Larissa, contigo nunca é só um cabelo. Nunca é só um cabelo. Porque acabava virando um outro assunto, não era um assunto de fofoca, era um assunto que criava algo mais, né? Então eu ainda assim tenho clientes que eu atendo só em casa, na casa delas, e eventualmente elas vêm na minha, não tem importância, gosto muito de receber também, mas eu tenho um trabalho de cabelo bem particular, bem diferenciado, e óbvio que hoje eu tenho outras coisas que eu agrego no meu trabalho de cabelo. Mas eu tenho tudo isso aqui nesse Instagram, né, que é a minha paixão de falar do ser humano, né, de falar sobre desenvolvimento pessoal e de como eu posso te ajudar, de como eu posso ser uma mão, né, uma alavanca para sair desse lugar, se tu solicitar por isso, né, porque a gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. E aí eu fiquei de falar aqui para minha amiga que entrou, que eu não sei o nome dela, mas que a gente estava falando sobre culpa. Se estiver ainda na live, não me abandona, que eu vou falar agora 5 dicas como trabalhar a autoestima. Sobre se autoconhecer, isso é vital até para te melhorar os teus relacionamentos, né? Tu começa a ver quais são os padrões que tu anda repetindo aí, quais são as mesmas pessoas. Oi, Clau. As pessoas que tu procura, começa a olhar se não é muito parecido com o teu pai, se esses padrões aí não estão se repetindo, quais são os... Sabe, sempre o mesmo resultado. Sempre o mesmo resultado. E, gente, eu vou dar uma dica de ouro para vocês. De ouro. Comecem a fazer exercício. Aqui fala, né, uma dica. Se comprometa com você. Mesmo não estando com vontade, faça. E sabe por que eu digo isso? Porque eu sinto isso na pele. Que bom que tu não me abandonou, Cláudio. O que acontece? Eu comecei um desafio de um cara aqui no Instagram chamado Guto Galamba. Ele é sensacional. A Lucélia, que é amigona aqui, tá na live, também é aluna dele. E ele começou um desafio de 21 dias chamado Tira Bucho, com exercício todos os dias mesmo, de segunda a segunda. E eu comecei a fazer isso. Bom, resumindo, eu tô no 93 dias, 93, 94, sem parar. E com isso, né, organizei outras coisas da minha vida, minha alimentação, meu sono, minha hidratação, enfim. O que eu quero dizer é que isso serve pra vida. Quando tu te pega num compromisso contigo, e o meu compromisso é físico e mental e emocional, eu comigo, às vezes e muitas vezes eu não tô nem com vontade de fazer. O Guto toca na ferida. Eu não tô com vontade de fazer. Eu já tô pensando no exercício que eu não gosto de fazer. Hoje tinha um que eu não gosto de fazer. E eu te juro que nesse exercício eu tinha vontade de matar. Mas aí com quem que eu tô ferrando? Eu tô ferrando comigo, né? É óbvio, porque eu não devo nada pra ninguém. Eu posto todos os dias no Instagram que eu fiz o exercício, mas eu posso jogar uma água na minha cara e dizer, ó, tá feito, tá pago. Não é a ideia, né? Eu não preciso fazer isso. Eu posto, porque é um compromisso comigo. E cada vez que eu faço algo que me tira dessa zona de conforto, que faz eu me movimentar, cara, eu me sinto vitoriosa. Se isso serve para o exercício,
Isso serve para qualquer coisa na tua vida. Seja para te alavancar profissionalmente, seja para te alavancar numa relação, né? Sair de uma relação tóxica ou simplesmente abandonar uma relação que tu tá sofrendo hoje, mas que tu pode lá no futuro encontrar outra. Normalmente a gente não vê essa luz no fim do túnel quando tá nesse momento de dor, mas essa luz tem. Passei a lavar a louça antes de deitar todos os dias. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas um bom hábito vai puxando o outro. Exatamente! Um bom hábito vai puxando o outro. Isso é real. Eu não pensei que eu ia fazer 90 e poucos dias de exercício sem parar, sábado e domingo, gente. Teve domingo que eu me levantei do sofá depois de ter maratonado uma série às 8h30 da noite. E fui fazer o exercício. Porque eu disse, cara, não vou perder pra mim. E isso tu vai levando para outros setores da tua vida. Tu vai lavando uma louça antes de dormir. Tu chora feito uma condenada em cima de uma cama por causa do que o cara te largou. Daqui a pouco tu só, chega, vai fazer alguma coisa, vai empilhar umas roupas, vai sair para correr. Então assim, tu sai desse espaço de dor e de sofrência mais rápido, é te desafiando. É te desafiando todos os dias. Então mete um exercício nesse corpo que tu vai te dar bem. 5 dicas como trabalhar a autoestima, tá? Confie mais em si mesma. Trabalhe sua autoestima. Como? Ai, como é que eu vou? A minha autoestima tá baixa e tu diz que eu tenho que confiar mais em mim. Como é que eu vou confiar mais em mim, né? Se eu acho que eu não presto pra nada. É mais ou menos assim, né? Quem não confia em si próprio, né, fica esperando tudo vir de fora. Tu quer um elogio, tu quer ser reconhecida, tu quer que as pessoas te digam, tu quer que as pessoas validem, daqui a pouco elas estão dando opinião na tua vida. Então, como é que eu vou trabalhar essa autoestima se eu não confio em mim, se eu não tenho eu não tô nessa autoestima? Através de um hobby. Pode ser um hobby, pode ser até a própria atividade física. Algo que tu comece a fazer, que tu te dedique, que tu tenha um trabalho para fazer e que tu veja isso, como é que eu vou dizer, se desenvolvendo, sabe? Eu vou tricotar uma bolsa, então eu vou começar lá, meu ponto tá feio, mas no final de um período tu vai ver que essa bolsa tá pronta. Ou próprio exercício, me foquei agora, eu quero emagrecer 1 quilo em 30 dias. No final de 30 dias tu vai ver, isso aumenta o teu nível de capacidade. Então tu buscar atividades e hobbies onde tu exerça um trabalho e tu começa a ver esse trabalho evoluindo. Isso vai ampliar bastante a questão da autoestima. Pare de se comparar. Essa é outra questão fodida aí, se comparar. Se comparar não leva a lugar nenhum. Tu pode te comparar e deve te comparar contigo ontem. Só. A estrada do outro é a estrada do outro. O sapato do outro é o sapato do outro. Vai calçar pra ver o que é. A gente não sabe o que essa pessoa passou pra chegar nesse ponto. Eu falo hoje numa live sozinha, porque eu também tive essa situação. Lá, quando começou a pandemia, eu não conseguia falar em live, né? Ia para casa das minhas amigas para apertarem os botões e encerrarem a live. Eu toda assim. Depois eu só conseguia fazer live com outra pessoa, né? Depois eu disse, cara, eu não vou conseguir fazer live sozinha porque eu não vou ter o que falar para as pessoas. Olha lá, a fulana faz isso e faz super bem. O que eu vou dizer para quem estiver me vendo? Cara, se tiver uma pessoa me vendo, tô feliz da vida. Alguém vai estar aqui. Eu vou ter uma palavra que pode ser óbvia que eu vou falar pra ti, que tu já pode ter ouvido da tua irmã, de uma melhor amiga, do teu pai, que não entrou na tua cabeça. E eu sempre digo que o óbvio precisa ser dito. Às vezes, uma outra pessoa, eu te falo isso e tu diz assim, ó, ouvi uma live hoje,
que me caiu o cu da bunda, né? Então, assim, se eu for me comparar com alguém que já tá fazendo live há, sei eu, 5, 6 anos, eu nunca vou começar. Porque essa pessoa já teve a estrada dela, ela teve os movimentos dela. Agora eu posso me comparar com a Larissa de 2, 3 anos atrás, eu tô ótima. Eu tive evolução. Óbvio, amanhã eu quero estar melhor do que hoje, né? Então compare-se com você. Fazer algo que te desafie, seja um hobby, um exercício, perfeito. Pare de se comparar, é o número 2. Número 3, recompense as suas conquistas. Você comemora ou você se cobra? Tchararara, fica a pergunta. Apenas celebre. Se habitue a celebrar as pequenas coisas. Quando eu me divorciei, tudo foi meio sombrio, ou totalmente sombrio, sabe, no início. E eu saí de um padrão de vida e fui para um outro padrão, né? A minha casa era infinitamente menor, as crianças dormiam no mesmo quarto, ninguém passou fome, graças a Deus. Mas era muito diferente o que eu tinha, porque eu estava tendo naquele momento. Então, assim, eu me cobrava muito. Se eu vou conseguir dar isso para meus filhos, se eu vou conseguir fazer tal coisa. E ali eu comecei a criar o hábito de celebrar as pequenas vitórias, sabe? É 1 ano que a gente tá morando nesse apartamento, vamos fazer uma janta. Pá, vai comprar alguma coisa, sei, eu tô sem grana para comprar alguma coisa muito especial. Cara, o que tu faz? Meu filho é rei desses, né? Peço para eles botarem a mesa. Mãe, vamos botar uma plantinha. Ele pega uma samambaia ali do armário, bota em cima da mesa, bota uns pratinhos, sabe? Arruma diferente. Eu não sou muito de guardar louça para visita, que era um hábito também que eu tinha. Por que eu vou esperar ter uma data para comemorar? Eu vou tomar a minha água numa taça. Eu vou usar a louça boa que eu tenho agora. Eu tô viva, né? Então, assim, se habituar a celebrar essas pequenas conquistas, esses pequenos acontecimentos, em vez de ficar só na cobrança. Então, esse é o terceiro ponto para trabalhar a tua autoestima. Ó, quarto, pratique atividade física regular, te deixa forte, flexível e cuida da tua mente. É isso que eu falei sobre atividade física agora há um pouquinho tempo atrás. Te deixa forte em todos os sentidos, te deixa flexível, né? A gente aí vai ter mais flexibilidade de corpo e mais malemolência na mente e na alma. E te cuidam da sua mente. Tu sabe que esse deixa mais forte, eu tô com um exercício que eu tô fazendo umas pranchas malditas. E eu tenho 3 pranchas para fazer em cada série. Uma de 30 segundos, outra de 40 segundos e outra de 1 minuto. E são 8 séries. E eu intervalo esses exercícios, alguns exercícios com as pranchas. Só que eu comecei a ver que eu fazia a prancha de 30 segundos bem, eu fazia a prancha de 40 segundos bem. E quando chegava naquela prancha de 1 minuto, cara, eu não conseguia em 1 minuto. Eu disse, então sabe uma coisa? Eu vou fazer 45. Eu vou além dos 40, mas eu vou fazer 45. Então eu fui a primeira semana com 30 segundos, 40 e 45. Essa semana eu tô fazendo 30 segundos, 40 e 50. E a semana que vem eu já vou fazer 30 segundos, 40 e 55, quiçá 60 segundos, né? Então, assim, porque quando eu tô lá na posição da prancha, eu disse, cara, eu não vou me deitar pra isso. Eu vou ser mais forte que essa pranchinha aqui, eu tenho que ser mais forte que eu. Se eu me determinei e eu tenho um motivo, eu tenho uma razão muito forte para fazer o que eu tô fazendo. Isso me fortalece para eu não desistir dos outros percalços da vida. Quando a vida vai te trazendo dificuldade, de várias maneiras. Dificuldade no dinheiro, dificuldade na execução da tarefa, dificuldade de bater uma meta, sabe? Isso te torna forte. Então faça exercício. E aí o quinto e último, mas não menos importante, deixe pra lá, pratique lá, minha linda, deixe pra lá o sentimento de culpa. Como trabalhar a autoestima se me cobro sempre?
Como trabalhar a autoestima se eu me cobro sempre? É muito interessante, porque quando a gente se cobra, a gente pode entrar em duas emoções aí, a gente pode entrar na tristeza e pode entrar na raiva. Então, eu me cobrei, né? Tô tentando trabalhar a autoestima e tirar essa cobrança. Poxa, não saiu tão bom, poderia ter sido melhor. E aí, tu pode entrar na emoção da tristeza. A emoção da tristeza, ela tem dois caminhos aí que eu acho bem interessante. Que é a tristeza no positivo e no negativo. A tristeza no negativo, ela te vitimiza, sabe? E aí tu não consegue dar um passo além. Tu fica ali, né? Ai, coitadinha de mim, tu vê, não consegui. Que merda que eu sou. E aí a tua autoestima vai aonde? Pro fundo do buraco. Agora, se tu pegar essa tristeza, né? Se tu entrar na emoção da tristeza, né? Se te culpou, entrou na emoção da tristeza, acessa aí a humildade e percebe o que pode ser feito. Olha, o que eu fiz aqui que não deu tão certo. Como é que eu posso replanejar? O que aconteceu? Sabe? Aprende com a lição. Em vez de se punir, aprende. Ou se tu desencadear ainda para a emoção da raiva, né? Depois dessa culpa, sentir muita raiva, a raiva no negativo, ela te torna impulsiva. Aí tu faz as coisas sem pensar. E a raiva no positivo, ela é impulsionadora. Então tu diz, puta que pariu, não deu certo, tá? Mas agora vai, agora eu vou, né, vou trabalhar assim, eu vou planejar desse jeito, vou fazer diferente, vou subir em cima do teto, mas agora vai. Vai porque eu tenho tais e tais e tais capacidades, eu tenho essa qualidade aqui, eu posso melhorar aqui, eu posso olhar pra lá. Então tu não tá te botando, sabe, tu não, naquele lugar da mosca, do cocô, do cavalo, do bandido. Tu não tá detonando a tua autoestima. Tá olhando para ela e diz, tá, ok, não deu tão certo aqui, eu sei das minhas qualidades, eu sei da minha potência, eu sei como eu posso chegar, talvez eu precise de ajuda, talvez eu precise de assistir um vídeo no YouTube porque eu não sei fazer isso, talvez eu tenha que chamar a minha irmã. Tu vai buscar um recurso, tu sabe dos teus, tu sabe do que falta e tu vai buscar o que falta, tá? Então são essas as minhas dicas, deixa eu olhar o que o pessoal tá falando. Na época que eu fazia polidense, eu conseguia ficar 1 minuto fazendo prancha. Hoje não consigo mais, mas Bianca, eu dançava, na minha época de moça, com 20 e poucos anos, eu dançava, eu tinha um alongamento gigantesco, a gente vai perdendo, né? Mas nada como voltar a praticar e fortalecer tudo isso de novo. O negócio é começar. Agora não dá pra pensar, né? Eu vou começar, no caso do exercício, de onde eu parei. Não, começa devagarinho. Te compara com ontem. Ontem eu tava assim. Ontem eu tava bem doída, agora eu tô doída mais menos. E é assim que eu vou. A Cláudia botou aqui, praticar atividades físicas fortalece para não distrair diante das coisas maiores. Livre-se da cobrança e da culpa. Perfeito. Gente linda do meu coração, acho que dei meu recado sobre a autoestima, né? Espero que eu tenha elevado a autoestima de vocês nessa noite de segunda-feira. Por uma semana fantástica, abundante, próspera, cheia de possibilidades. E eu quero que vocês guardem essa frase. Meu ponto de vista cria minha realidade. O meu ponto de vista cria minha realidade. Então me diga aí, qual é o seu ponto de vista em relação a você? Qual é o seu ponto de vista em relação a você? Para elevar essa energia. Se essa energia estiver muito baixinha, quando tu acordar, tu tiver xoxa, capenga, né? Tiver muito baixo astral, olha pro céu. Eu gosto, né? Eu já saio me abraçando de manhã. Bom dia, corpo, bom dia, corpo, bom dia, corpo. Eu já dou bom dia pro meu corpo. E frasezinha básica e maravilhosa. Universo, que presentes estão disponíveis para mim hoje? Anota aí, Clau. Universo, que presentes estão disponíveis para mim hoje? E te abre para essa infinidade de possibilidades. Eleva a tua energia, bota o pezinho na grama se for preciso, descarrega tudo que não tá servindo mais, pensamentos, pessoas, emoções, tudo que tu quer descartar, vai ele para um pedacinho de grama. Às vezes eu saio com um cachorro
e boto os meus pés num canteirinho assim, ó, daquela de árvore mesmo, boto os meus pés na grama, imagino assim, ó, uma gosma marrom saindo pelo meu corpo, pela sola dos meus pés, saindo toda essa gosma, eu tô entregando pra terra, tudo que eu não quero mais, todos os sentimentos, a má água, essa má água que tá parada, tá? Deixa correr tudo, entrega pra terra, entrega pro planeta. Esse planeta aí, ó, ele vai transformar tudo isso e vai te entregar uma outra energia. Então, entrega o que não serve mais e abre esse chakra aqui, ó. Abre aqui o topo da tua cabeça. Imagina entrando uma luz muito linda, muito cintilante, muito acolhedora, para te preencher agora de coisas novas, porque tu abriu espaço para isso, né? Tu deixou a coisa aí. Então eu desejo uma semana maravilhosa para vocês. Quem não tá com a autoestima aí no teto, quem não tá com a autoestima no céu, tem 5 dicas que eu anotei aqui para não esquecer, para passar para vocês. Exercitem uma delas pelo menos e comecem a olhar para ontem. Poxa, hoje eu tô bem melhor. Olha pro domingo, amanhã vocês já vão olhar para hoje e assim vai. Olha, foi um prazer enorme ter começado a semana com vocês e com esse assunto. E eu vejo vocês na quarta, não sei qual é o assunto de quarta, que eu não me lembro, mas tá aí no meu feed. Se quiserem me acompanhar na quarta-feira, será um prazer enorme estar com vocês de novo. Um beijo muito grande, vai ficar salvo. Gente, até mais, obrigada por todo o carinho e as mensagens, tô lendo todas aqui. Beijo, 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 até mais.